Olá, graça e paz. Tudo bem? Como vocês estão? Vamos iniciar mais esse estudo da palavra de Deus nesta manhã, esse dia abençoado, o dia do Senhor. E nós queremos que hoje Deus possa falar grandemente aos nossos corações. Sejam muito bem-vindos. Vocês são motivo da nossa alegria de estarmos aqui ministrando a palavra de Deus. Que bom estar com vocês. Nós vamos ter um estudo muito legal essa manhã. Nós vamos ter um estudo que vai falar fortemente aos nossos corações. O tema é bastante curioso, o líder e a lagarta. Vocês vão gostar, vai ser muito legal. Sejam bem-vindos. Estamos colocando tudo em ordem aqui. Preparando tudo. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Já já estamos começando. Daqui a pouquinho nós já vamos iniciar. Estamos preparando tudo, colocando tudo em ordem aqui. Ok, graça e paz a todos. Queridos, essa manhã eu tenho uma palavra, um estudo bíblico, algo que eu quero compartilhar que realmente é muito bacana, falou muito ao meu coração, desde que eu meditei, desde que eu ministrei já uma vez essa palavra, e ela despertou no meu coração algo muito profundo. Essa manhã eu quero compartilhar com vocês sobre o líder e a lagarta. E está baseado no livro de Jonas. Nós vamos aprender muito com ele, né? Esse livro extraordinário que tem muito a nos ensinar. E eu quero compartilhar algo muito importante sobre esse tema, o líder e a lagarta. E vocês vão entender chegando no final o que significa esse líder e essa lagarta. Vamos ler alguns textos? Eu me baseei em Jonas no capítulo 4, a partir do versículo 6. Diz assim: Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável esta tua ira por causa de uma planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu, numa noite pereceu? Eu não hei
E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? E o texto termina com uma pergunta para Jonas. Pois bem, diante desse quadro, a gente observa que estamos diante de um líder que eu chamo de líder de mente deficitária. Um líder, um profeta que não conseguiu entender a verdadeira visão de Deus para a cidade de Nínive, que não entendeu o real propósito que Deus tinha para a sua vida. Estamos diante de um líder, estamos diante de uma pessoa que tinha um chamado específico para um propósito específico, mas algumas coisas lhe impediam, entre elas, um sinal de fraqueza, o medo, a insegurança, porque ir a Nínive era muito perigoso naquela época, porque Nínive era uma cidade muito fortificada, de homens implacáveis, eles eram homens temidos, segundo o comentário que se tinha por toda a terra, era que os ninivitas matavam, eram homens sem pudor, eram homens que não ligavam com a vida dos outros. E isso gerava medo no coração de todos que quisessem ir para Nínive. E quando Deus direciona Jonas, e Deus convoca Jonas para ir para Nínive, esse medo, essa insegurança, essa fraqueza toma conta do coração de Jonas e ele não quer ir de forma nenhuma. Mas quando eu comecei a olhar para esse quadro, dessa insegurança, dessa incerteza do seu chamado e a sua insubmissão de não querer obedecer imediatamente aquilo que Deus estava lhe mandando, eu comecei a observar que também Deus queria lhe ensinar muito. E o que Deus queria ensinar para Jonas era sobre compaixão, por amor às vidas, por amor àqueles pecadores de Nínive, como nós acabamos de ver, não eram poucas pessoas, eram 120 mil pessoas que Deus queria salvar, que Deus queria guardar, que Deus queria proteger. E aí a gente poderia já pensar, mas por que Deus ama pessoas como eles, pessoas implacáveis, pessoas violentas, pessoas muito bravas, pessoas sem pudor? Mas Deus nos amava. E como ama até hoje os pecadores também. E aí Deus levanta Jonas, mas Jonas se acovarda. Jonas tem uma mente que não consegue enxergar a visão de Deus. E aí Deus começa a condicionar, Deus começa a levar Jonas, mesmo contra a vontade de Jonas. Deus mostra que o propósito dele é inadiável. Aqui já entra uma lição que quando Deus tem um propósito na nossa vida, não adianta correr. Não adianta a gente querer burlar Deus. Não adianta a gente querer se esconder de Deus, porque Deus vai arrumar um propósito, um jeito de nos encontrar. Porque os planos de Deus não se frustram. Os planos de Deus não se frustram. Nós podemos até não querer, mas um dia você e eu, muitos que estão me ouvindo essa manhã, já dissemos para Deus. Eu costumo dizer que tem duas orações na vida que nós nunca podemos fazer, mas muitos de nós já fizemos, que é aquela oração: Senhor, eis-me aqui. E a pior delas é: Senhor, faça na minha vida a tua vontade. E quando nós oramos e determinamos isso na nossa vida, a nossa vida pertence a Deus, nossos direitos, conceitos e valores, todos pertencem a Deus. Então, é Deus que vai ter o governo da nossa vida, nos direcionar, nos conduzir da melhor maneira, obviamente, que Ele sabe, e da melhor maneira que Ele precisa que nós sejamos para cumprir o seu propósito, o seu chamado. E aí vem algumas coisas que nós vamos mergulhar mais ainda na vida de Jonas. Primeiro é que quando um líder tem uma mente deficitária, ele torna-se um perigo.
Por quê? Quando Jonas foge de Deus, até aí tudo bem. Mas segundo o relato, quando chega no meio do mar, vem a grande tempestade. E nessa grande tempestade, aqueles homens desesperados, todos correndo risco de morte, procurando uma solução, e eles buscando os deuses, cada um buscava seus deuses para acalmar aquela tempestade. O que Jonas fez? Foi se esconder. Mas aí, o comandante vai lá e encontra Jonas escondido. E quando aquele comandante chega para Jonas e diz: olha, por que você está escondido? Imediatamente, entre eles, o diálogo já começam a perceber que havia um grande erro. E o comandante coloca ele no pé da parede, ali no canto da parede, e ele vai falar: não, eu pequei contra meu Deus. Eu pequei pela desobediência, por não ouvir o seu chamado, por não obedecer. E agora ele é lançado ao mar. Qual é a primeira lição? É que quando o líder tem uma mente deficitária, quando ele perde a noção, o valor, o interesse pelo seu chamado, quando ele perde a comunhão, ele não entende mais qual é o propósito para a sua vida, ele coloca em risco todos aqueles que estão à sua volta. E como Jonas colocou em risco aquele navio e todas as vidas, eu pensei, assim também é um líder dentro de uma igreja. Quando o líder ele tem uma mente deficitária, quando ele perde a visão, a direção daquilo que Deus tem para a sua vida, ele coloca a igreja toda em risco. Ele faz perder o que se ganhou em todo o trajeto da sua vida e do ministério, e aquilo que uma igreja às vezes levou 10, 15, 20, 30, 40 anos para construir. Um líder de mente deficitária, ele divide a igreja, ele cria problemas, e no lugar dele ajudar, ele afasta. Por quê? Porque ele perde a noção, ele coloca em risco todo mundo, ele afunda o seu ministério, afunda o ministério dos outros, porque ele perdeu o foco. O seu coração saiu, seu coração não está mais ali, seu coração não está mais no propósito de Deus. Eu sempre ouvia do meu pastor, quando ele começava a nos orientar, a liderança, ele falava assim: o dia que o teu coração sair do propósito, acabou, porque onde está o teu tesouro, está o teu coração, e se você fizer do teu ministério o teu tesouro, o teu coração vai estar ali, então tudo vai ser feito com amor, com dedicação, você vai ter prazer naquilo que faz, mas se o teu coração sair da obra, pronto, acabou, morreu dentro de você. Esse é o tipo de líder que não podemos ter na igreja, esse é o tipo de líder que não pode fazer parte do ministério. Por quê? Porque ele não morre sozinho. Esse é o tipo de liderança, esse é o tipo de cristão que ele morre, mas ele leva todos que estiverem à volta, se imediatamente esse comandante não perceber, não descobrir, ver aonde está esse líder que precisa ser resgatado. Porque Deus preservou Jonas, Deus não abandonou Jonas, mas houve um tratamento, e aí nós vamos entender isso daí nesse estudo, porque às vezes algum tipo de líder é melhor deixar que as circunstâncias lhe ensinem do que você perder toda a igreja, perder aquilo que você construiu durante longos anos de sua vida e de ministério. Então veja só, primeiro quadro, depois dessa situação desse líder de mente deficitária, vem o tempo do tratamento na vida do líder. E aí nós conhecemos a história de Jonas e sabemos que foram 3 dias. 3 dias de tratamento na vida de Jonas. Primeiro foi essa questão dele quase arruinar, afundar o navio e matar todo mundo. Mas aí vem um tratamento pessoal na vida de Jonas. E o primeiro tratamento na vida de Jonas foi ser engolido por um peixe. 3 dias dentro de um ventre de um peixe. Eu fico imaginando que esses 3 dias foram 3 séculos. Que esses 3 dias se tornaram uma eternidade na vida de Jonas. Imagine o tratamento
que ele teve ali, a morte iminente, ele sendo diluído pela enzima do estômago, ou melhor, daquele peixe, do intestino daquele peixe, aquelas enzimas ali lhe consumindo as cartilagens da orelha, dos olhos, do nariz, dos lábios, das pontas dos dedos. Aqueles 3 dias foram os mais terríveis da vida de Jonas. Mas naqueles 3 dias de tratamento, foi tempo dele refletir, reconhecer, aprender a obedecer, entender o verdadeiro chamado. Por isso aqui eu gosto de exemplificar que às vezes o líder ele não entende. Quando somos ensinados, quando somos às vezes corrigidos, em alguns quadros mais radicais, até corrigidos mesmo assim, a ponto de sermos afastados às vezes do ministério, nós não entendemos que é Deus que está tratando conosco, e a gente leva para o lado pessoal às vezes. Nós arrumamos um monte de dificuldades com o pastor da igreja, com os ministérios, sem entendermos que estamos sendo tratados. E aí Jonas fica 3 dias no ventre do peixe. Imagina que situação, quais pensamentos passaram pela sua cabeça. Mas foi o tratamento, foi o tempo de refletir. Porque muitas vezes as lutas que vêm não são para nos matar, mas para nos fazer reconhecer quem somos, o chamado que temos e o propósito que Deus tem para a nossa vida. E aqui Jonas, ele começa a reconhecer: por que eu fugi de Deus? Adianta fugir de Deus? Olha onde eu estou. Isso eu estou conjecturando, porque eu creio que Jonas deve ter pensado no ventre daquele peixe: que é isso? Mas antes eu tivesse ido a Nínive, olha o sofrimento, agora não sei mais se saio daqui. Por que eu não obedeci? Por que eu não fiz da maneira correta? E talvez seja o teu quadro hoje, seja o teu quadro nos últimos dias, que você tem fugido do chamado, você tem fugido do seu ministério, você não tem feito segundo o propósito que Deus tem, segundo aquilo que o teu comandante, e eu coloquei essa figura de comandante como do pastor, que conduz o navio, que conduz as pessoas, e você não entende a visão, você não entende aonde vai ser o porto que esse navio vai chegar, você quer desviar a rota, e a rota é aquela, e isso vai gerar esse desconforto, mas aí Deus te coloca no ventre de um peixe. E aí é a hora de você entender: eu tenho chamado, mas olha onde eu estou. Por que eu tenho que sofrer? Alguns líderes não entendem que Deus precisa tratar conosco, e Deus estava tratando com um propósito na vida de Jonas, que nós vamos entender daqui a pouco sobre a lagarta, que eu falei no início. Mas Deus queria tratar com Jonas. Jonas precisava ter um coração diferente. Não é porque as pessoas eram más, não era porque Nínive não era uma cidade boa aos olhos humanos, que Deus queria destruir, que Deus queria acabar com tudo. E ele questiona Deus. Deus é muito misericordioso. Adianta eu pregar, mesmo que eu não pregue, Deus cuida deles, Deus ama eles. Então Jonas não estava com a sua mente num todo. Jonas estava sendo egoísta, por isso precisou ser tratado. Porque o líder, quando ele pega a visão do todo, e ele pega essa visão de compaixão, que é a palavra rema, daqui a pouco eu vou falar sobre ela, ele não se importa com a vida dos outros. Então veio o peixe para tratar na vida de Jonas. E 3 dias na vida de Jonas, naqueles 3 dias, foram uma eternidade. Que é o que acontece muitas vezes conosco. Parece que um dia vira um século. E ele fala: Deus não vai passar essa luta, mas Deus está esperando o momento exato, é que nós entendamos qual é o seu propósito. Segundo ensino, vem a oportunidade. No capítulo 2, do versículo 9 ao 10, vai dizer que o peixe joga Jonas à margem do rio, do mar,
Ali não fala que, algumas pessoas dizem que joga em Nínive. Não, não fala que joga em Nínive. O peixe, né, joga Jonas no capítulo 9, 10, no capítulo 2, versículo 9 e 10, diz assim: mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei. O que votei, pagarei. Por isso que o Eclesiastes diz, é melhor votar do que votar e não cumprir, porque Deus não se agrada de voto de tolo. E nós temos que cumprir o nosso voto. Aí no versículo diz assim: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas à terra. Alguns historiadores dizem que o peixe vomitou Jonas a cerca de 600 quilômetros. Uns dizem 200, enfim. Quanto aos quilômetros, fica aí com a sua pesquisa. Mas não foi perto. E agora Jonas, lançado, vomitado por esse peixe, Jonas teve a oportunidade, outra vez, de seguir o propósito de Deus. Porque muitas vezes Deus dá tanta oportunidade para nós recomeçarmos, para nós fazermos agora da maneira certa, para nós andarmos em unidade, para nós fazermos as coisas que agradam o coração dele, em prol do seu reino, em prol da igreja, em prol do ministério. Mas às vezes nós não entendemos. E agora, a primeira oportunidade de Jonas foi o chamado, direto. Ele não obedeceu. Passou por esses 3 dias no ventre do peixe. Agora mais uma oportunidade. Ele é lançado em terra para que vá, de qualquer maneira, para Nínive. Deus queria que ele cumprisse o propósito. Agora, nessa oportunidade, querido, eu quero te falar uma coisa. Pare de perder as oportunidades que Deus tem te dado. Não que Deus venha te vingar, mas é que Deus permite que nós passemos em lugares estreitos, em provas, porque muitas coisas que Deus tem nos dado, nós temos jogado fora as oportunidades. E a gente só vai entender as oportunidades de Deus, às vezes, com choro, com lágrimas, na iminência da morte. E quando a gente vê que não tem solução, fazemos como Jonas: ó Deus, misericórdia, aquilo que eu falei para ti, eu vou cumprir o voto que eu fiz, eu vou cumprir meu voto. Tudo bem, Deus é misericordioso, mas por que não evitar o sofrimento? Essa é uma pergunta que eu me faço. Por que não evitar o meu sofrimento? Se Deus chamou, Ele proverá. Se Deus te chamou, Ele te capacitará. Se Deus te chamou, Ele tem um propósito. Então, por que perder a chance, a oportunidade? Porque às vezes nós jogamos fora a oportunidade por muitas coisas. Aqui, Jonas era com medo, insegurança de um povo chamado Ninivita. E eu? E você? E nós? Por que estamos jogando fora? Às vezes por falta de obediência aos nossos líderes, aos nossos pastores. Às vezes porque nós não gostamos de alguém. Ou às vezes porque nós queremos escolher o nosso ministério, né? Porque Jonas queria do jeito dele, mas tinha que ser do jeito de Deus, né? Nós jogamos fora porque não entendemos a visão, o lugar onde esse barco vai chegar. Nós queremos chegar da nossa maneira, remar da nossa maneira. Nós queremos ser o timoneiro. E Deus tem seus propósitos. Deus, ele tem a maneira de seguir, de conduzir. Então não perca a oportunidade. Jonas agora teve a oportunidade, mas tem a palavra que ele mesmo diz: o que eu votei, eu vou cumprir. Querido, deixa eu te falar. Muitas vezes nós perdemos grandes coisas da parte de Deus, porque aquilo que nós falamos, eis-me aqui, faça-se a tua vontade, e nós falamos para o nosso pastor, para a nossa igreja: eu estou agora à disposição, quero servir a Deus. E Deus nos dá esse privilégio. Deus concede-nos graça do seu reino para nós ministrarmos no seu reino. E a gente abre mão, a gente abandona. Mas Jonas teve uma grande oportunidade. Você ainda não esteve ainda no ventre de um peixe. Estou usando como analogia de sofrimento. Então não perca mais a oportunidade. Volta para o teu ministério. Volta para debaixo da autoridade espiritual. Volta para o seio da tua igreja enquanto há tempo.
espero que um peixe não te engula, porque isso não pode acontecer. É somente obedecer. E quem obedece a um princípio de sabedoria é viver sob a cobertura espiritual, sob a proteção guardada. Então Deus, ele dá uma oportunidade extraordinária para Jonas. O tratamento foi duro? Foi. Mas Deus deu a oportunidade. Talvez você diz assim, eu estou longe da igreja, é por causa disso, daquilo outro. Analise. Porque eu costumo dizer uma coisa, não posso falar por todos os pastores, não posso falar por todas as igrejas, mas é difícil um pastor rejeitar um líder ou uma pessoa no ministério por vontade maldosa ou por um querer ou por maldade de si, porque ele quer prejudicar o líder. A gente tem que analisar. Por quê? Eu estou cumprindo exatamente da forma que Deus quer, mas não é só a forma que Deus quer, é também como eu estou andando dentro do propósito do meu chamado, do meu ministério, que a igreja realmente tem como visão. E aí vem a lição do tema, o líder e a lagarta. E aí no capítulo 4, versículo 6 em diante, a gente vai observar uma coisa fantástica. É que Jonas, depois dessa trajetória até ser vomitado pelo peixe, Deus fala para ele que ele tem que ir lá para Nínive. Ele volta para Nínive. E ele teve que pregar para Nínive. E quando ele chega em Nínive, ele vai passando na rua e ele vai dizendo que é o tempo de arrependimento, é o tempo de se arrepender e se livrar da ira do Senhor. Mas ele estava fazendo aquilo, mas não tinha compaixão. E aí entra uma palavra que a lagarta ensina, que Deus, porque Deus é fantástico, meus irmãos. Deus, ele usa de todos os meios para nos ensinar. Primeiro, no ensino na vida de Jonas foi o naufrágio, foi aquela tempestade, ele não entendeu. Ele ficou 3 dias no ventre do peixe, ele se arrependeu, mas não criou um coração quebrantado e de amor por vidas. Então vem a terceira etapa, e aqui é o líder e a lagarta, que é o tema principal. Agora ele volta para Nínive, ele prega o arrependimento para Nínive, e ele, quando termina o seu feito, tipo assim, eu estou fazendo o que Deus mandou, estou fazendo o meu papel. E já começa aí um outro ensino. O dia que você tiver que fazer para Deus, porque você tem obrigação, não faça mais não. Você tem que fazer porque ama. Você tem que fazer porque ama a Deus. Você tem que fazer porque Deus gera no seu coração paixão pelas almas, amor pelas vidas. Nós não fazemos por obrigação. Porque às vezes nós fazemos, mas o amor por aquilo que fazemos, o amor pelas vidas que podemos alcançar, a compaixão que é necessária, às vezes não tem. E Deus faz despertar isso no coração de Jonas, é porque depois que ele prega, ele senta lá no monte e fica observando. Eu sei que Deus vai fazer alguma coisa boa para eles, mas não era isso que eu queria. Não era isso que eu desejava, porque eu não gosto desse povo. Mas aí de repente, olha como que Deus ensina a Jonas. Ele faz nascer uma planta. Essa planta traz conforto para Jonas. E Jonas fica à sombra daquela planta. Para ele agora está tudo tranquilo, né? Na sombra, tranquilo. Agora é uma questão de Deus. Deus resolve lá com eles. Deus que cuide dos ninivitas, porque eu já fiz a minha parte. Aí de repente Deus permite uma lagarta. E essa lagarta vem e come toda aquela folhagem durante a noite. Na hora que Jonas achava que estava tranquilo, ele deita, ele dorme, acha que não precisa estar atento, foi a hora que Deus permitiu que aquela lagarta vá, come toda aquela folha, e no outro dia, quando ele acorda, é com o sol fervendo a sua cabeça, em um desespero que ele pede até para morrer. E quando Deus olha para aquele estágio de Jonas, e Deus começa a dialogar com ele, Deus vai perguntar para ele: o que está acontecendo, Jonas? Eu preferia morrer do que ver Nínive salvo, e eu aqui debaixo desse sol escaldante.
Então agora Deus desperta no coração dele e fala, mas espera aí, você está dando tanto valor a uma planta e tanto valor em uma simples lagarta, agora você entende que essa planta era o suficiente, agora imagine eu, Deus, que tenho 120 mil pessoas naquela cidade, fora os animais, que não tem direção do que é a mão direita, do que é a mão esquerda, não sabe para onde vão. E eu chamei você para direcioná-los, para conduzi-los, Jonas. E você parece que não entendeu. Você parece que não percebeu que eu te chamei para isso. E Deus faz de novo gerar no coração de Jonas aquilo que ele não tinha entendido, a compaixão. E o que é compaixão? É um sentimento piedoso de simpatia por pessoas que estão passando por problemas. Compaixão é participar da vida do outro para amenizar o seu sofrimento. O que é compaixão é não ser egoísta com os outros, mas compartilhar daquilo que você tem de melhor. Então, olha o ensinamento de Deus na vida de Jonas por causa de uma lagarta. O líder que não quis aprender com o seu primeiro chamado, não quis aprender dentro da barriga de um peixe, agora teve que aprender com um mísero inseto. Um inseto tão desprezível que a maioria das pessoas o odeia, detesta, porque é feio, é esquisito. Mas Deus permite. E agora, Jonas entendeu que para que Deus mostre a sua glória, através das nossas vidas, da vida dele, ele precisava voltar ao entendimento do propósito de Deus e ter compaixão, que é aqui que nós vamos nos prender. Por quê? Porque às vezes nós somos muito egoístas. Tem muitas pessoas que, salvas em Cristo Jesus, que não entendeu que aquilo que Deus nos deu devemos compartilhar. Não sabe o que é amar pecadores. E quando eu penso nessa questão de amar pecadores, de ter essa compaixão, eu tenho uma concepção, e eu gosto de falar daquilo que eu entendo, segundo o meu coração, como eu vim do pecado para a graça, eu sei o que é ter misericórdia de um pecador. Porque, na verdade, uma pessoa que está no pecado, ela não tem entendimento, não sabe o que é direita, não sabe o que é esquerda. Talvez ela, na sua consciência humana, saiba o que é certo ou errado, mas ela não tem noção de eternidade, não tem noção de salvação. E essas pessoas precisam de compaixão. Por isso que Deus nos chamou, por isso que Deus te fez líder, por isso que Deus nos fez líder para ensinar, para termos compaixão dos mais frágeis, daqueles mais fracos. Jesus não veio para os bons, Jesus veio para os fracos, para os doentes, para aqueles que precisam da salvação. E nós vamos entender isso. Jonas aprendeu isso com dores, com uma iminência de morte. Nós podemos aprender isso sem necessitarmos de sacrifícios. Nós podemos aprender isso, querido, somente pelo amor que em nós existe em abundância. Então a lagarta veio para ensinar a vida de Jonas. Comeu a folhagem, no outro dia ele não tinha mais aquela sombra. Por quê? Porque ele não teve o entendimento ainda que a sua mente era deficitária. Ele não amava as pessoas, ele não tinha compaixão, ele não amou um todo, ele amou a si próprio. Jonas amava a si próprio, ele era egoísta. Que é o que acontece hoje, muitas vezes, na igreja. Nós temos líderes, que nós levantamos líderes, e até nós mesmos somos líderes, e aí a gente começa a cair dentro de nós mesmos, e parece que os pecadores não têm oportunidade. É a oportunidade que nós tivemos. Se não fosse a graça, se não fosse a salvação em Jesus Cristo, eu já estaria morto, há muito tempo. Quantos de nós que estamos agora, essa manhã aqui, compartilhando esse momento, quantos de nós passamos por um estreito terrível? Mas será necessário passar de novo? Não, é simplesmente uma palavra rema chamada obediência, entendimento. Qual é o propósito de Deus? Deus ama a todos indistintamente.
Aí me perguntaram esse dia, pastor, mas fulano estava na igreja, aquilo é pau torto, pau que nasce torto morre torto, esse daí não adianta queimar vela, não adianta queimar vela por ele. Querido, Deus morreu por ele. Digo, Jesus morreu por ele. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Está lá em João 3,16. Se Jesus morreu por ele, por que eu vou rejeitá-lo? Então Deus fez despertar no coração de Jonas compaixão pela vida dos pecadores, por uma terra que estava condenada à destruição, e Deus foi lá, Deus mandou Jonas. Assim Deus tem feito conosco, somos nós que temos colocado dificuldade nas nossas vidas, queridos, porque nas coisas mais simples, Deus realiza o seu projeto, e Deus para tudo tem um significado, e o projeto de Deus não deixará de ser realizado, e se Deus levantou você, com você, apenas viva exatamente o propósito de Deus. E por final desse estudo, vem então no capítulo 4, versículo 11, que eu citei e vou citar, é isso aqui que é extraordinário. Diz assim no capítulo 4, versículo 11: E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Então Deus está falando para Jonas: Jonas, você cumpriu exatamente o que eu queria. É que aquele povo se arrependesse e me reconhecesse como seu Senhor e Salvador. Olha que coisa tremenda. Agora vem os frutos. Vem os frutos. Eu poderia falar, levar para o lado que a nossa palavra não é em vão, que a palavra de Deus não é em vão, a palavra de Deus não volta vazia. Jonas pregou, até o rei vai lá e apregou um jejum até para os animais, todo mundo se arrepende. Mas Jonas não estava entendendo, porque quem não tem compaixão não consegue entender esse tipo de reação das pessoas depois que você prega. A palavra de Deus não volta vazia, não é em vão. Agora, Deus fala assim: tá vendo, Jonas? Você se preocupou, tá aqui, ó. Você está preocupado com uma plantinha, você teve compaixão de uma plantinha, porque te favorecia. E 120.000 pessoas, Jonas? Também não tem a mesma? Não tem importância para mim? Quer dizer, você está pensando na sua importância, Jonas, e na minha. E agora, essas 120.000 pessoas, segundo a história, se rendem a Deus. Por quê? Porque Jonas entendeu que a palavra de Deus precisava ser cumprida. O que eu vejo nisso, irmão? O que eu vejo nisso, querido? É que nunca se negue de pregar, nunca se negue de amar, nunca se negue de ter compaixão, porque uma atitude sua, você pode salvar toda a tua casa, a tua família, os teus amigos, no teu trabalho, na tua escola, onde você for. Porque Deus não nos salvaria, Deus não nos convocaria, Deus não derramaria da sua unção, Deus não daria do seu espírito apenas para nós vivermos uma vida cristã inerte, uma vida cristã sentado numa sombra esperando a morte chegar. Fazer como diz Raul Seixas, ficar sentado na porta de um apartamento com a boca escancarada, esperando a morte chegar, não. Deus, ele nos salvou, ele nos capacitou, a sua palavra está em nós, o seu Espírito vive em nós, o seu Espírito nos capacita para que nós cumpramos os propósitos de Deus para nós, para ele, para seu reino. E às vezes, como líder de mente deficitária, ele vai para a igreja e cumpre o seu papel. Eu vejo muitas vezes a pessoa que vai lá e prega porque tem que pregar. Toca porque ele tem que cumprir, vai lá e toca porque tem que tocar, porque tem que cantar, porque tem que limpar, porque tem que preparar a mesa da ceia, porque... Não, você não pode ter uma mente assim. Você tem que ter uma mente e entender que aquilo que você está fazendo serve para todos, é para a salvação de todos, é pelo amor a todos, é porque você tem compaixão.
Compaixão, ela é dispensada, ela não é vendida, ela não é exigida. Compaixão é fazer com amor, com graça, é você dispensar de si para os outros. Aquilo que de graça você recebeu, de graça você dá. É a compaixão. Eu vou lá falar com aquele pecador, vou lá pregar, não é porque eu sou bom, é porque eu estou fazendo algo do chamado de Deus para a minha vida, para o propósito qual eu fui convocado. Eu sou um líder de mente que entende o coração de Deus e não faça apenas o que eu quero. Por isso que Jonas pereceu, por isso que Jonas sofreu tanto. E aí deixa eu te dar uma palavra, é por isso que tantos líderes estão sofrendo, é por isso que tantos líderes não sabem onde vai chegar, são incertos, criam problemas, não se ajeitam, não falam a verdade, se omitem, se escondem como Jonas. Então Deus vai ter que tratar, Deus vai ter que arrumar uma condição. E se Deus não levantar um peixe hoje, no literal, Deus vai arrumar, vai permitir uma situação onde você vai se sentir como se estivesse 3 dias, como Jonas, em algum lugar, para tratar conosco, tratar comigo. Eu não posso falar para você aquilo que eu não vivi. Eu já fui tratado assim. E não foram 3 dias, foram mais dias, em que parece que Deus se esqueceu de mim, família se esqueceu de mim, e eu me senti numa solidão imprestável, inútil, sem valor. Eu nem estava gostando nem de mim mesmo. E durante alguns dias aquilo foi me angustiando até que eu caí em si. Eu olhei e falei, meu Deus, o que está faltando em mim é dar de mim para os outros, para que eu seja alimentado pelo amor, pela motivação e pela graça. Quem sabe esse tempo Deus não está tratando com você e comigo para mudar a nossa história. Porque se Deus tem um propósito na sua vida, meu lindo, vai cumprir. E aí eu costumo dizer, abusadamente, como digo, se Deus não arruma um peixe, Ele vai arrumar um pastor, um líder para tratar com você, tratar comigo, tratar conosco. Mas nós vamos ser tratados para termos o entendimento do que Deus tem para a nossa vida. Porque nós não podemos fazer as coisas para Deus como obrigação. Nós não podemos fazer para Deus como, tenho que cumprir o meu papel. Não, eu faço isso porque eu estou fazendo algo do coração de Deus para o coração das pessoas. E Jonas precisou entender isso. Jonas precisou entender. E quando Deus quer salvar as vidas, Deus não vai se limitar às circunstâncias. Você pode se esconder, Ele te acha. Você pode ir para a barriga de um peixe, Ele tira você. Você pode não querer caminhar, Ele te leva até lá. Você pode dizer, eu não gosto dessas pessoas, mas Deus faz você fazer. Porque o amor de Deus tem que transcender as nossas vontades, aos nossos limites. Portanto, querido, as vidas são as maiores riquezas para Deus. Jonas não gostava de Nínive, mas Deus amava Nínive. Então faça o que Deus tem mandado. Faça o teu chamado, não importa, não espere, ali não fala que Jonas foi aplaudido, que o nome dele saiu lá, não sei, não, ele foi lá para debaixo de uma planta, aonde Deus falou, tá vendo, Jonas, se você sente falta de uma planta, se você valoriza uma plantinha tão simples, ali tem 120 mil pessoas que os amam. Eu queria trazer para o presente a nossa cidade, é a nossa igreja, é o nosso ministério. Talvez você olhe e fale assim, mas o que eu estou fazendo ali? Você está fazendo exatamente o que Deus te mandou. Você chega lá e você coloca a mesa do Senhor, você coloca uma mesa da ceia, você chega lá, pega o microfone e prega, você chega lá, pega um violão, toca, você canta. Querido, você está fazendo o que Deus quer para a vida das pessoas. Porque talvez até aqui dentro eu não consiga entender, mas Deus sabe o valor que tem as pessoas. Concluindo, Deus precisa levantar líderes obedientes, de mente abertas, curados, libertos, restaurados, para cumprir o seu propósito. Homens que reconheçam o seu chamado,
Homens que reconheçam a visão que Deus tem para a igreja e para o povo, para a cidade. Homens obedientes a exercer a sua função segundo o seu propósito. O propósito de Deus para Jonas, ele é lá entregar arrependimento. Não importa qual é o propósito de Deus na sua vida, o que importa é que hoje é dia de você reconhecer entre o líder e a lagarta. Eu prefiro obedecer e fazer conforme a vontade de Deus. E aí, indubitavelmente, nós vamos nos alegrar, porque vamos entender que somos instrumento de Deus para a sua honra e a sua glória. Que Deus te abençoe. Espero que nós tenhamos juntos, como eu aprendi, como isso falou muito comigo, espero que nós tenhamos aprendido. O líder e a lagarta. Deus quer líder de mentes abertas, conhecedores. Não quer líder de mente deficitária. Porque Deus quer te usar do jeito que você é. Deus não precisa de bons, queridos. Deus, se Deus quisesse levantar outros, mas eu não sei por que eu vou te falar isso, mas se Deus quisesse, e se Ele quiser, Deus tem pastores melhores do que eu, pregam mais do que eu, sabem mais do que eu. Se Deus quiser, Ele levanta pessoas no teu lugar que fazem muito, mas muito melhor do que você. Mas por que que Deus te escolheu? É porque você é a pessoa do propósito de Deus para aquilo que Ele te chamou. Isso é lindo demais. Às vezes eu acordo, como hoje, para ministrar essa palavra, eu falo assim, meu Deus, eu tenho tantas limitações, mas eu sei que eu vou fazer o que agrada o teu coração. Faça isso e serás um líder de excelência para a glória e honra do nome dele. Deus o abençoe, tenha um dia muito abençoado e à noite nós estaremos juntos. A igreja está aberta e nós vamos cultuar juntos para a honra e glória de Jesus. Deus os abençoe e até a noite.